Pessoal, a mão do microfone estava desligado. Espera aí. Vamos falar, pronto. Ah, que coisa. Impressão minha, o professor saiu. Uhum. Olha lá, Monique, aí. E responde. Se ele saiu. A primeira aula é de geografia ou Eu é de sei, história? você é uma merda e uma aula. Ponto. Como é, Maiane? Mulher. Sabia que isso aqui está Oi, sendo Maiane. gravado, não? Vamos começar a aula. Bom, ontem a gente havia encerrado na página 225, a atividade que eu passei para a próxima semana, tá certo? Agora a gente vai continuar com o texto que há na página 225. Começar. O Império Muçulmano e o Mediterrâneo. Os primeiros a quebrarem a unidade política do Mediterrâneo foram os muçulmanos. Vindos da Península Arábica, fazem parte da última grande religião abraâmica a se formar, que no caso é o Islã. O precursor do Islã, nossa, como eu estou sem óculos, está complicado, só um momento. O precursor do Islã. Com licença, professor, perdão interromper, mas a correção você vai deixar para sexta-feira? Correção da atividade? A atividade foi para para nossa próxima aula de história. Ah, sim, então quer dizer que hoje é a leitura. Desculpa interromper. No caso, deixa só eu explicar aqui. A atividade, se você for lá no Google Sala de Aula, você vai ver que a data de entrega é dia 24, tá bem? Que no caso é a próxima terça-feira. Então, você vai ter essa semana inteira, que foi o que eu tinha tentado transmitir para vocês ontem. Você tem até a próxima semana, no caso, terça-feira, para você fazer a atividade, tá bem? Que são apenas duas questões, né? E na próxima semana, no caso, nessa terça-feira, a gente vai corrigir, tá bem? A gente está na página 225. Continuando, aqui na terceira linha, no finalzinho da terceira linha. O precursor do Islã, Maomé, viveu na cidade de Meca, um importante centro comercial da Península Arábica. De acordo com as fontes árabes, Maomé nasceu no ano de 570 depois de Cristo e vinha de uma influente família, os Coraíchitas, e desde muito cedo trabalhava no comércio. Ainda jovem, conheceu sua primeira esposa, Kadha, com quem permaneceu casado até a morte dela, em 619 depois de Cristo.
As viagens do casal pela Síria e pelo Império Bizantino mostraram a Maomé o quanto o poder político da época estava baseado numa unidade religiosa. Ao retornar para Meca, iniciou um movimento monoteísta, desafiando o politeísmo praticado na região. Em 622 d.C., a Hégira marcou o início do islamismo, quando um grupo de muçulmanos liderados por Maomé saiu de Meca em direção à cidade rival, Itrab. Lá, o monoteísmo difundido por grupos judaicos foi mais amplamente aceito e o Islã encontrou um ambiente mais favorável. 8 anos após sair de Meca, o grupo de Maomé retornou e conquistou militarmente a cidade. Entretanto, pouco depois, em 1632, Maomé morreu, deixando uma Arábia unificada em torno de uma só religião. A partir daí, começou a se formar o Império, um império cuja raiz estava na unidade religiosa e rivalizaria durante grande parte da Idade Média com o Ocidente cristão. Não é à toa que a gente pode notar nas grandes navegações essa estratégia de evitar que os muçulmanos também lucrassem com o comércio das especiarias, uma tentativa de impedir esse expansionismo territorial dos muçulmanos, já que era uma briga comercial e também uma questão religiosa. Bom, continuando. A rápida expansão islâmica levou à conquista do Egito em 639 d.C., norte da África 665 e Península Ibérica 711. Península Ibérica, só lembrando que é a união entre Portugal e Espanha, tá bom? Pode repetir esse trecho, professor, em relação a Portugal e Espanha? Sim. Não necessariamente nesse contexto aqui, mas quando a gente fala de Península Ibérica, nós estamos nos referindo à unidade de Portugal e Espanha, tá bem? Isso ocorreu mais pelos anos de 1630, tá bem? Dessa década de Você disse 1630. a unidade, professor? Não consigo Sim, unidade, quando eu falo unidade, eu estou falando tipo, Portugal e Espanha se juntaram, ficaram sob uma única coroa, ou seja, apenas um rei estava sob domínio desse território, Portugal e de Espanha, tá bem? Aqui a gente denomina esse território de Península Ibérica, tá bem? Você entendeu agora melhor? Mas assim, a Península Ibérica veio a ter essa denominação pouco tempo depois, tá? Se não me engano, era Dom Filipe IV, que era o rei. Era Filipe II. Filipe II da Espanha foi esse imperador, esse rei, que estava dominando sobre a Espanha e sobre Portugal também. É a Península Ibérica. Isso. Península Ibérica você vai ver até mesmo em literatura. Por exemplo, se a gente falar da literatura portuguesa e de literatura espanhola também, a gente vai falar da literatura da Península Ibérica. Vamos falar de pessoas que vieram da Península Ibérica, né? Ou seja, de Portugal e Espanha, quando essas duas eram apenas um só território, tá bem? Só para ficar claro, Península Ibérica é nome dado ao território que compreende Portugal e Espanha, tá bem? Ficou mais claro, né? Pois, vamos continuar. Onde que eu parei mesmo, hein? Tá aqui. Territórios que passaram séculos sob controle romano, agora seguiam o islamismo. O Mediterrâneo continuou sendo o centro do mundo medieval, mas polarizado entre cristianismo ao norte
e o Islã ao sul. Mediterrâneo é o que mesmo, hein? Qual é a melhor definição de mar Mediterrâneo que a gente pode ter? Mar Mediterrâneo é um conjunto de... Conjunto de mares. que liga quais territórios? Liga Europa. Ásia, África, Europa. Na lateral da direita aqui, ó. México. Oriente Médio. Oriente Médio. Tá? Faz essa ligação aqui. Sempre importante a gente lembrar. Só me respondam. Uma dúvida. Maomé, Só um momentinho, Taimon, justamente para eu lhe ouvir melhor. O barulho do ventilador está interferindo no meu microfone? meu senhor, professor, tá normal. Não está tendo barulho quando eu fico calado, não, né? Não. Então tá, pode continuar. Pode fazer sua pergunta. Professor Maomé, antes de falecer, ele conseguiu espalhar a religião islamística. O islamismo ele conseguiu espalhar em outras localidades, em outras civilizações, foi isso? Em outras civilizações, é isso que você perguntou? Como aqui, por exemplo, a expansão islâmica. Isso foi ele que causou isso antes de falecer? Na verdade, a gente diz que Maomé é meio que o criador do Islã, vamos dizer assim. Ele uniu, ele é o precursor, é o pioneiro dessa cultura monoteísta, começando ali em Meca, na terra dele, tá bem? E se difundindo por todo o Oriente Médio. Então quer dizer que ele é como aquilo, né? Criar e expandir. Exatamente. A gente entende que ele é o pioneiro, é o primeiro, é o que começou. Não é à toa que, para o Islã, né, e claro, a nível de história, nós entendemos, nós chamamos ele, aliás, de o profeta Maomé. E lá, meio que ele é até mais respeitado do que, claro, alguns outros deuses de outras religiões, como, por exemplo, Jesus. Mas talvez essa não seja a melhor hora para essa discussão. Enfim, bom, vamos continuar. A dominação muçulmana acrescentou outros elementos à cultura mediterrânea. A região, aliás, na região sul da Espanha, conhecida na Idade, aliás, Média como Al-Andalus, cidades como Córdoba, Granada e Sevilha tornaram-se centros comerciais e políticos. A florescente vida urbana e a relativa paz trouxeram viajantes e filósofos de todas as partes do Império Islâmico, criando um centro de difusão e uma rica mistura cultural. Essa parte aqui de aconteceu não é tão interessante, talvez para casa seja boa. Agora é melhor a gente ler, a gente já pular para o texto complementar aqui. Na 227, tá bom? Durante os trabalhos de construção de uma garagem subterrânea na França, arqueólogos descobrem um antigo navio romano naufragado. Além de dezenas de milhares de artefatos arqueológicos, os construtores da região de Antibes sempre devem contar com esse tipo de surpresa. A cidade, situada no sul da França, outrora denominada de Antípolis, foi fundada por colonos gregos no século V a.C. Em tempos romanos, era a metrópole mais importante da região, onde atacavam inúmeros navios. Em tempos romanos, a gente entende como o tempo de... Como que eu posso explicar para vocês? A era de domínio do Império Romano. Os anos de ouro do Império Romano. A razão para o sucesso da cidade era um porto natural com condições perfeitas. A área definida para a construção de um estacionamento era uma zona... Aliás, era uma antiga zona portuária. E, com o passar do tempo, foi completamente tomada por sedimentos.
Ou seja, era uma zona portuária e foi tomada por sedimentos. O que é que aconteceu por lá? Se bem que isso aqui é bem geografia, né? Mas a gente está pondo aqui as disciplinas para conversarem entre si. Se foi tomada por sedimentos, foi o quê? Soterrado. Isso. Processos erosivos levaram sedimentos para lá. E acabou que foi soterrado. Continuando aqui. Não é à toa que, durante os trabalhos de escavação, surgiram artefatos arqueológicos. Os objetos remetem a um período de tempo entre os séculos terceiro e sexto antes de Cristo. Aliás, terceiro antes de Cristo e sexto depois de Cristo. Até agora, os pesquisadores da INRAP, Instituto Francês responsável pelo resgate, retiraram da lama dezenas de milhares de artefatos que ilustram perfeitamente a rica história da cidade. Os objetos estavam situados abaixo do nível do mar. Tais condições permitiram a conservação de artefatos que normalmente não resistiriam à passagem do tempo, como rolhas de ânforas, sapatos, peles e muitos elementos de madeira. Ânfora, pessoal, para quem não sabe, é uma espécie de jarro, tá? De jarra, com um pescoço, com um gargalho fininho, tá bem? É uma garrafa diferente. Eu poderia resumir assim. Ei, professor, sabe que nós acabamos de ler que esses itens foram soterrados, né? Esses antigos itens que eles possuem, né? Artefatos. Mas, então, eles meio que foram atrás desses itens, escavando até encontrá-los, assim, escavando em busca desses itens. Você quer saber se eles estavam lá intencionalmente atrás desses itens ou se foi por acaso? É isso? Não, estou dizendo se a maneira na qual eles recuperaram esses itens antigos, da antiguidade, foi escavação pelos sedimentos, eles escavaram aquele processo de sedimentação. Ah, sim. As técnicas de escavação aqui são várias. Desde uma retirada mais grosseira até mesmo aquelas pinceladas. Tipo, pega um pincelzinho mesmo e sai tirando a terrinha de pouquinho em pouquinho. E é para não quebrar nada, entende? Por exemplo, um jarro bem antigo que está ali soterrado. Se eu tirar de uma vez, pode ser que caia alguma coisa ali, etc. E eu acabe quebrando um elemento ali de 2.600 anos de existência. Aí meio que vai ser uma tragédia, né? Uma tragédia arqueológica, vamos dizer assim. As técnicas de escavação aqui são várias, e incluem os equipamentos mais modernos que podem existir, né? Claro, depende dos recursos que a pessoa, os arqueólogos dispõem. Acho que eu respondi sua pergunta, né? Onde é que eu estava mesmo, hein? Aqui, os objetos, as condições, madeira, aqui. Entre os principais vestígios, quase não sai, entre os principais vestígios arqueológicos, destaca-se o navio romano naufragado. Conservou-se mais de 15 metros do casco, situados a 1,6 metro abaixo do nível do mar. Trata-se de uma embarcação utilizada pelo Império Romano para fins comerciais, provavelmente entre os séculos II e III depois de Cristo. As tábuas do casco foram unidas por milhares de estacas de madeira. Alguns pinos de metal também foram utilizados. O casco reforçado com placas de chumbo, ligado com pregos pequenos. Os especialistas estimam que, originalmente, a embarcação possuía entre 20 e 22 metros de comprimento, 6 a 7 metros de largura. Pesquisadores não sabem a causa do naufrágio. Porém, a ausência de quaisquer vestígios de carga sugere que foi abandonada ou deliberadamente afundada. Agora, a nossa atividade aqui, ela até vai conversar um pouquinho, né? Ou seja, algumas respostas vão até mesmo se encontrar nas outras atividades que a gente fez. Ou melhor, na última atividade que a gente fez.
Você tira pela primeira questão, olha só. Na administração da Roma antiga, o pretor era encarregado de... Tá facinho, olha só. A quinta questão da atividade lá na 221 já responde. Para quem fez, já está lá. O que é que os pretores, no caso, o que o pretor fazia? Ministrar a justiça. Ministrar a justiça, opção D. Ah, sim, eu só tinha escutado justiça. A primeira questão está aqui meio que na cara, olha só. Letra D, ministrar justiça. E o que é que diz lá na quinta questão da 221, Taimon? O que é que você marcou? Acho que é a primeira opção, se eu não me engano. É a primeira opção. Uhum. Aqui o que diz nela, o enunciado aplicável, às vezes elaboradas nas Assembleias e no Senado. Uhum. Assembleias, Senados, a gente já entende justiça, né? Então, olha, a gente já fez um aqui de cara. Primeira questão, já pode marcar o item D, tá bem? Segunda questão, na próxima página. Olha só, uma já foi. Que fantástico, né? Deixa eu só ver aqui nas anotações aqui. História, a gente está na 227, né? História 227, tá bem. Após vingarem o destino infeliz da mãe Réia Sílvia, detida por longo período pelo perfídio tio Amúlio, e restituíram o reino de Alba ao avô, Numitor, Rômulo e Remo teriam decidido por conta própria fundar com seus companheiros, todos homens, uma cidade. De modo muito simples, Rômulo e Remo foram tomados pelo desejo de fundar uma cidade no mesmo lugar em que haviam sido abandonados e criados, ou seja, às margens do Tibre. O texto apresenta um trecho da versão escrita pelo poeta Virgílio em Eneida, acerca da fundação da cidade de... Qual foi a cidade que Rômulo e Remo fundaram, pessoal? Calma, professor, porque está mais fácil. Essa daqui... Pois é, eu falei que essa atividade aqui tem muito das outras Eu atividades. sincero, a partir do momento que ele falou Roma e Remo, eu já sabia. Né? Não dá para pensar em outra coisa, né? É o Remo e o barco. São a dupla imbatível. Remo e quem? O barco? Ah, nossa, essa foi demais. Durante a República Romana, a conquista da igualdade civil e política, os tribunos da plebe e a lei das 12 tábuas foram decorrentes, e aqui já precisa de uma leiturazinha mais, da marginalização política, discriminação social e desigualdade econômica que afetavam a plebe romana, da crise do sistema escravista de produção, transformando escravos em colonos, e do consequente declínio da agricultura, do elevado poder do exército que, para conter a pressão das invasões bárbaras, realizou reformas político-administrativas, do afluxo de riqueza para Roma devido às conquistas e ao enfraquecimento da classe equestre, ou da elevação do cristianismo, que pregava a igualdade de todos os homens? Professor, Item A. vou na Item A. Terceira questão, vocês vão na A. Eu vou no item A. No item A. É o item A? Vou na A também. Eu vou na A. Gente, o item A. Gabriel é o Maria vai com as outras. Aqui a gente nem se falava em elevação e expansão de cristianismo. É o item A, tá vendo? Da marginalização Professor, política. uma pergunta que pode ser que tenha aparecido em alguma explicação, mas eu não me lembro no momento. Os romanos eram politeístas? Aí vai depender da época. Agora é a história na base do depende. Antiguidade. Vai depender Mesma da época da época. Pois é, aí não. A gente tem várias fases politeístas
E a gente tem a fase monoteísta de Roma também. Tá certo? Vai da época que você está falando. Ok. Vamos lá. Quarta questão. Mas assim, tá? Na Roma Antiga, né, só para ficar bem claro, na Roma Antiga, claro que estamos falando de um período antes de Cristo, nós temos o entendimento de que os romanos antigos eram politeístas, né? Os deuses possuíam qualidades e também possuíam defeitos. Ou seja, quando um deus possui qualidades e defeitos, assim como os seres humanos, a gente classifica esses deuses como... Isso eu acho que eu já expliquei para vocês lá em agosto, mais ou menos ali naquela época. A gente chama isso de Deus antropomórfico, tá bem? Essas divindades tinham qualidades sobrenaturais, acima das que os seres humanos têm, mas também tinham, por exemplo, raiva, tinham inveja, tinham ansiedades, frustrações, desejos, assim como os seres humanos. E necessariamente são fraquezas, né? A gente vamos assumir que são fraquezas. Ou seja, eles tinham esses defeitos também. Isso na Roma antiga, tá? Isso também, isso dá para comparar com os deuses também da Grécia Antiga, que possuíam esses poderes, né, mas também eram representados como forma humana. E aqui a gente entra no seguinte, ó, em Roma a gente tinha o equivalente aos deuses da Grécia, como por exemplo Júpiter. Júpiter é muito confundido com Zeus, né? Devido a algumas semelhanças que eles têm. Assim como a gente também tem outros deuses que têm nome de planeta, como por exemplo Vênus, Marte, tem também Juno, que na verdade é uma lua, tem a deusa Diana, tem... Nossa, veio tudo na cabeça agora. Baco, Ceres é o nome de uma estrela também, tem Belona, tem Aurora, tem muitos deuses na Roma Antiga, para a gente falar aqui das características dele o dia inteiro. A gente vai para a quarta questão agora, tá bem? Mas assim, dependendo da época, a gente encontra uma Roma mono e uma Roma politeísta, tá bem? Quarta questão. Eram funções básicas dos cônsules. Opa, já sabem onde que vão encontrar isso, né? Os mais importantes magistrados durante a República Romana. Os cônsules, pessoal, voltem lá no 221, tá lá também. Eu olhei lá mesmo. Coloquei no chat. Não pode ser. É porque eu não estou vendo o chat, eu estou com o livro aberto aqui. Deixa eu ver. A letrinha C. Exatamente, os cônsules comandavam o exército e guiavam, dirigiam o Estado e convocavam o Senado também. Entre várias funções básicas, a gente destaca essas aqui como as principais. Olha aí, tá vendo? Olha, a atividade não tá fácil, né? A gente está conversando aqui, faz uma pergunta e... Tá tranquila por enquanto. Meio que flui, né? Até porque convenhamos, né? Perguntar qual foi a cidade que Rômulo e Remo fundaram é brincadeira. Quinta questão. Eita, eu não fiz a frequência, né? Faço no final da aula de geografia. A história política da Roma Antiga é dividida em 3 etapas: monarquia, república e império. O Brasil também, né? Sobre a participação dos plebeus no regime republicano, no caso o Brasil é do contrário, né? É correto afirmar... Essa daqui eu vou dar 2 minutinhos para vocês fazerem, 3 minutinhos, enquanto eu faço aqui a frequência. 3 minutinhos está ótimo. Se souber, já pode colocar no chat, tá vendo?
Não precisa colocar o nome, não, tá bem? Pode deixar que eu faço para você aqui. Deixa eu ver aqui se já foi. Já encontraram? Olha só. Sobre a participação dos plebeus no regime republicano, é correto afirmar que a criação da Assembleia da Plebe resultou da resistência dos plebeus contra o controle do poder político republicano nas mãos dos patrícios, ou seja, uma espécie de revolta, de insatisfação dos plebeus em relação ao controle absoluto dos patrícios. Quinta questão, letra D. Muito bem. Sexta questão, vamos lá. Os itens 1, 2 e 3, a gente quer saber a que eles se referem em relação à Roma Antiga. Esse daqui a gente vai deixar para vocês lerem também. Aqui vai precisar de mais reflexão do que o próximo, do que o anterior, aliás. Deixa eu só fazer aqui a leitura. Olha só. Os comícios eram assembleias populares encarregadas de votar as leis e eleger os magistrados. Havia dois tipos de comício, aliás, os centuriais e os tribais. Os magistrados eram eleitos pelos comícios por um período de 1 ano, e cada magistratura era exercida, aliás, concomitantemente, ou seja, ao mesmo tempo, pelos cônsules, pretores, questores e edis. O Senado, encarregado da elaboração das leis, era o poder de fato, e se encarregava das finanças, religião e administração do território e da política exterior. Em relação à Roma Antiga, os itens 1, 2 e 3 referem-se a quê? Eu vou nascer. Leiam com calminha, pessoal. Também vou nascer. Também. É a C. É claramente a C. Jura? Não, Se não for, eu não posso fazer nada com essa questão. Tem 25 de chance de ser a C. Não sei não. B. Vamos lá. Ana Luísa. Ana Luísa, você faltou? Acho que você pode estar com o nome Zayamara, né? Deixa eu ver aqui. Tá, presente. Yasmin Albuquerque. Também está presente. Ashley Raika. Caio Henrique, cadê o Caio, hein? Tá aqui. Caio, tá tão quietinho, rapaz. João Vitor. Porque eu tô no banheiro. Tá bem. João Vitor está presente. Clara Cavalcante. Maria Luísa está presente. Thiago 13, né? Está presente. Yasmin Silvestre. Mariana Vitória. Mariana Vitória não está. Monique. Samantha e Taiwan estão presentes. Ok. Uma coisa aqui, a Nath não está presente não, tá? B. Ana Cecília. Faltou? Ai, tá primeiro. Aqui, tá aqui. Danilo, Maiane, Gabriel presentes, né? Letícia Borges. Eu quero ficar Letícia aqui, não sei se era Borges ou se era Gomes. Bom, de qualquer maneira, as duas não estão aqui. Márcio da Silva. Clarissa está presente. Miguel também. Nara também. Pedro Maciel também está quietinho, rapaz. Pedro, por que houve, Pedro? Ronald está presente. Boa tarde. José Henrique. Esqueci. José Henrique está aqui. E o Juan Pablo. Vamos lá.
Em relação à Roma Antiga, os itens 1, 2 e 3 referem-se às principais instituições políticas da República. Letra B. Tá bom? Acertei que eu depois eu mudei de opção. Mas, assim, o item B está 90%, aliás, está 100% correto. O item C está 90% correto. São questões muito próximas, né? Porque quando a gente fala de instituições políticas, a gente também está falando das características políticas. O que diferencia aqui é o período república e monarquia, tá bem? Aqui é um pequeno detalhe. Eu, particularmente, em outra época, eu com certeza iria me confundir aqui também. Talvez marcasse o item C, se eu não prestasse atenção nessa diferença, monarquia e república. Mas a diferença está lá no finalzinho, tá? Muito próximo uma da outra. É muito próximo mesmo. Bom, deixa eu fechar aqui esse diário, deixa eu fechar esse aqui também. Eu vou sair aqui só para sinalizar o Roberto de parar uma gravação. Ok.